Boa tarde, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Romanos, aleluia, capítulo 4, vamos ler do verso 1 ao 3, glória a Deus, a palavra do Senhor. Enquanto você procura, vamos orar. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santa de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra. É o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A palavra do Senhor diz assim: o que diremos, pois, que alcançou Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, teria de que se gloriar, mas não diante de Deus. Aleluia. Pois que diz a Escritura: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Nós podemos ver aqui, né, que Abraão alcançou do Senhor, né, a justificação, a justiça, né? Foi justificado por Deus, mas não só pelas obras, mas sim porque ele creu. E aquele que crê, ele pratica. Aquele que crê, ele vai exercer. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos ver que Abraão é o pai da fé. E nós temos esse homem como o patriarca, né? Ele que ali, assim se inicia o povo de Deus, com o chamado de Deus a Abraão. E Abraão obedecendo. Em tudo, Abraão confiou em Deus. Ele teve fé, ele obedeceu a Deus. Em Gênesis 12, capítulo 12, verso 1, diz assim: o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Pensa bem, Abraão estava lá e o Senhor veio e falou com ele e ordenou a ele para ele sair do meio da parentela dele. Abraão era de uma família de posses, de uma família bem sucedida, e o Senhor estava ordenando a Abraão: saia do meio da sua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. E Abraão ali então tinha 75 anos, né? Ele não se chamava Abraão ainda, ele chamava Abrão. Pela fé, Abraão, né, obedeceu, confiou em Deus. Ele pegou a sua família e seguiu ao que o Senhor falou. Ele saiu de Harã, aonde ele estava com a tua família, teus pais, a parentela, e partiu com toda a tua família para a terra de Canaã. No caminho, né, ao caminho ali indo ao Egito, ele enfrentou muitas lutas, muitas, né, dificuldades. Ele enfrentou a fome, o perigo de morte, né, o perigo de frio, calor intenso, murmurações à beira de caminhos, né? Ele ali estava indo para a terra de Canaã, onde o Senhor prometeu, um lugar que ele não conhecia, mas ele obedeceu ao Senhor. Ele não era jovem, mas ele obedeceu ao Senhor. Então, o que nós podemos ver, nós temos que ter essa fé de Abraão, nós temos que exercer essa fé que Abraão teve, que a fé nada mais é do que confiar, e quando nós confiamos, nós somos confidentes, né? A fé, isso é ter certeza naquilo que nós confiamos, nós somos confidentes no nosso Deus, nós falamos todas as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, o quanto nós somos pequeninos, nós reconhecemos diante desse Deus, mas nós temos uma certeza nele. A fé é essa também, que nós podemos confiar que ele está no controle de todas as coisas e que ele em tudo está cuidando de nós, amém? Então no caminho ele enfrentou todos esses problemas, mas ele não deixou de confiar no Senhor, ele não deixou se esmorecer, até então que ele pôde se estabelecer na terra de Hebrom, e ali ele ficou por um tempo. Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, que isso quer dizer pai de muitas nações, pai de muitos, pai, né? Ali o Senhor dando uma promessa que a descendência de Abraão seria incontáveis como a estrela do céu. Glória a Deus. E por meio dela seria abençoada todas as nações da terra. Por meio da sua descendência viria o Messias, e veio o nosso Jesus, o nosso Salvador, o nosso amigo Jesus, amém? Abraão e Sara eram idosos, eles eram idosos e tentaram ali por seus esforços antecipar, colocar a mão e fazer ali, né, antecipar o que o Senhor falou. Eles queriam que o propósito do Senhor na vida deles se cumprisse. Eles obedeceram ao Senhor, e então eles sentindo que estava demorando, porque já eram idosos, eles então resolveram dar um jeitinho. E quantas das vezes é assim na minha e na tua vida? O Senhor deu a promessa, mas ele não falou o dia.
Ele não falou a hora, ele só quer a obediência, ele só quer que nós façamos como Abraão, obedecer e confiar. Se for preciso, nós largarmos o que for para trás, mas obedecer ao Senhor e confiar. Mas eles ali, né, nós podemos ver que eles tentaram por si próprio. Sara, né, pediu a Abraão para que ele fosse e tivesse um filho com Agar, que era sua serva. E ele foi e fez um filho com Agar, né? Tiveram um filho que se chamou Ismael. Isto é, o filho ali que não era da promessa, era um filho da desobediência, um filho ali da precipitação. A pedido de Sara, eles foram e tiveram um filho, né? E esse filho se chamou Ismael. Esse era o filho da desobediência de Sara e Abraão, porque eles ali se anteciparam. Olha só, quando nós queremos tomar a frente de Deus e fazer da nossa forma, as coisas não dão certo, porque esse era o filho de uma precipitação e ele causou grandes desavenças no meio da família. Ele causou grandes problemas, né? Não necessariamente porque ele era ali, eles teriam que pagar um preço pela desobediência. Eles pagaram um preço, né? Porque ali veio as desavenças, porque depois chegou o filho da promessa. Aos 100 anos, né, Sara e Abraão ali tiveram o filho da promessa, que veio Isaac, o filho amado, né? Deus deu Isaac. De Isaac ali, Jacó, né? Que é Israel, o pai das 12 tribos de Israel. Assim é a história do povo escolhido do Senhor. Assim é a história nossa. Nós somos descendência do povo de Deus através de Jesus, porque Jesus veio da descendência desse povo, da descendência de Davi. Glória a Deus. Então nós podemos ver que tudo foi pela fé. Ele teve fé. Se Abraão não tivesse tido fé, nós não seríamos alcançados pela misericórdia do Senhor. Nós não teríamos sido alcançados pelo amor e pela graça de Jesus, né? Talvez sim, nós teríamos sido alcançados de alguma outra forma, mas era esse o plano do Senhor. E ele quis fazer parte desse plano, ele quis obedecer, ele quis fazer parte de toda essa história. Ele quis ser instrumento para que Deus enviasse seu Filho amado Jesus Cristo para salvar. Ele falou assim, através dele, né, todas as nações da terra seriam abençoadas, porque todo aquele que aceita Jesus é filho amado de Deus, estão debaixo das bênçãos do Senhor. Fé é a gente crer naquilo que a gente não vê, mas a gente tem a certeza. E nós temos a certeza que Deus tem o melhor guardado para nós. Nós temos a certeza de um Deus que cuida e zela de nós. Nós temos uma certeza de que a promessa que Deus fez, se você está ouvindo, é porque Deus tem grandes coisas contigo. Deus está falando com a minha vida e com a tua vida hoje, que Ele tem grandes obras para fazer através da tua vida. Mas não fique precipitado, não fique ansioso, não fique perturbado, pensando que já é tarde, que já tem passado as horas, tem passado os anos. Não, porque nós aprendemos com essa história uma coisa: Deus, ele não tem pressa. Deus, ele não tem pressa. Deus, ele não nos desampara. Ele amparou Abraão e aquele povo por todos os lugares que eles foram. Deus foi a providência para Abraão. Nós aprendemos também que Deus, ele não deixa de cumprir o que ele falou. Ele não esquece de nós. Ele não deixa de cumprir. Por mais que parecia que estava demorando, ele cumpriu a promessa dele. Ele não tardou, ele foi na hora e no momento certo. Ele não tem pressa em cumprir, ele quer cumprir no momento certo e na hora exata. No momento certo em que nós estamos preparados para alcançar aquilo que ele tem para nos dar. Então que nós possamos entender que nada foge do controle de Deus. Nós aprendemos, não devemos tomar a frente da situação se não é da vontade do Senhor. Nós não temos que tomar a frente de nada, mas sim confiar e obedecer ao Senhor. Nós aprendemos que confiar em Deus é a melhor opção, é a melhor forma de vivermos. Confiar no que Deus tem para nós e ouvirmos e aceitarmos esse convite de Deus para a nossa vida. Hoje Deus está nos convidando para nos achegarmos a Ele, a largar tudo aquilo que não agrada a Ele e seguir Ele para uma terra que Ele tem guardada para nós, numa eternidade, para seguirmos, né, com Ele, para Ele nos guiar.
Assim como ele falou para Abraão, larga a tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. O Senhor está dizendo hoje, larga tudo que é mal, larga tudo aquilo que não te acrescenta em nada, tudo aquilo que é incômodo para a tua vida e venha que eu vou te mostrar as melhores coisas que eu tenho guardado para você na vida eterna. Eu vou te conduzir por esse caminho. Nós somos peregrinos, assim como Abraão foi, Jacó, Moisés. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos indo para a nossa Canaã. Então Deus, ele está chamando a minha atenção e a tua atenção. Exerça a tua fé com alegria, com amor, com esperança, né? Não, talvez você fale assim, mas eu já tive a fé assim um dia e agora eu não consigo exercer a fé dessa forma. Abraão também, ele ali por um momento, ele foi, né, e fez da forma dele. Não que ele desmereceu Deus, mas ele pensou assim, tá tarde demais, eu vou dar meu jeitinho. Não, o Senhor está dizendo, acalma, é do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Eu não tardo a promessa, eu não esqueço do meu povo, eu vou recompensar aquele que obedece ao Senhor. Nós aprendemos também que aqui Abraão foi um homem muito bem sucedido. Ele foi um homem de muitas posses, ele era um homem abençoado, onde ele pisava, a planta dos pés deles era dado para ele por herança. E nós podemos aprender que aquele que obedece ao Senhor, ele é abençoado. O Senhor não deixa de abençoar aquele que obedece. Então que nós possamos aprender que fé é confiar, é obedecer. Fé é confiar em, mesmo que você veja tudo virado, tudo, né, fora do controle humano, mas você crê que Deus está no controle de todas as coisas, porque você é amada, é amado do Senhor, amém? Glória a Deus, vamos agradecer ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, obrigada pela tua palavra, Pai querido e santo, obrigada que a fé desse meu irmão, dessa minha irmã venha a ser aumentada a cada dia mais. Meu Pai, que a fé do Senhor esteja, Espírito Santo de Deus, vá sobre essa vida, sobre essa casa, meu Pai, derramando das tuas bênçãos do alto céu, repreendendo todo o mal, repreendendo todo o desânimo. Meu Pai, aumenta a fé, meu Pai poderoso e santo, que nós venhamos confiar inteiramente no Senhor. Pai, repreenda toda seta maligna, todo o engano do inimigo que vem para derrubar, para trazer fraqueza, para trazer desânimo. Senhor Jesus, para trazer, Senhor Jesus, a fé diminuída, meu Pai. Meu Pai poderoso e santo, venha levantar esse povo, Senhor, como um povo forte. Meu Pai poderoso e santo, levanta o teu povo, Senhor, que ainda dá tempo, não está tarde. O Senhor nunca falha, meu Pai, mas que nós venhamos obedecer, Paizinho querido, Deus de poder e Deus de glória, as suas ordens, meu Pai. Que nós venhamos ser como Abraão, Paizinho querido, no caminho de Canaã, obediente a Ti, mas que nós não venhamos, Senhor, colocar as mãos e fazer da forma que nós queremos. Sim, Senhor, que nós venhamos obedecer o Senhor em tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, em todas as coisas que o Senhor quer fazer através de nós e para nós, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. E que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.